Olá, tudo bem? Mais um encontro marcado aqui para o resumo da nossa lição da EBD, aqui com seu amigo pastor Aloísio Cordeiro. Antes de mais nada, ative o sininho ou faça inscrição aí no nosso canal do YouTube, compartilhe o nosso resumo da nossa lição. Tá combinado então? Então, vamos direto ao ponto! Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Aloísio Cordeiro. Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro marcado. Muito obrigado por você estar comigo aqui. E o resumo de hoje da lição é a lição de número 6, 7 de fevereiro de 2021. O título da lição: Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O texto áureo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A verdade prática diz o seguinte: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Que maravilha! E a nossa leitura bíblica em classe está na carta de 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 23. Eu não vou ler a leitura bíblica em classe, mas só para nós lembrarmos aqui, quem escreveu esta carta, obviamente, foi Pedro, né? O autor desta epístola ou carta foi Pedro. Foi escrita mais ou menos, provavelmente, entre 62 e 64 depois de Cristo, né? Pedro, ele escreveu essa epístola para os membros da igreja que viviam em 5 províncias da Ásia Menor, localizadas na atual Turquia. Você pode observar e ler em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. A palavra-chave dessa lição é a santificação. Santificação. Bem, o que seria santificação? Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, né? Nós lemos aqui no texto áureo. Bem, a santidade está relacionada com a nossa conduta. Bem, só para nós pensarmos um pouquinho aqui, vamos lá. Sobre consagração e santificação. Bem, uma pessoa consagrada e uma pessoa santificada, qual seria aqui uma pequena diferença? A diferença, você pode pensar o seguinte: uma pessoa pode ser consagrada sem ser santificada. Você entendeu? Vou repetir: uma pessoa pode ser consagrada sem ser santificada. Mas se for santificada, será consagrada, né? Bem, uma separação ou consagração nem sempre tem a ver com santificação, nem sempre. Santificação é um processo, é a busca pela maturidade, é o compromisso em atrair os sentimentos de Cristo de modo que Ele vive em nós. Bem, consagrar, ela pode me levar a andar em espírito. Consagrar pode me levar a andar em espírito. Agora, santificar me leva a viver em espírito. Consagrar é estar na igreja. Consagrar é estar no templo. Agora, santificar é ser o templo. Por exemplo, Sansão era um nazireu. Sansão foi separado, Sansão era consagrado, mas não era santificado, de modo que o que aconteceu com ele pode repetir com pessoas que apenas querem seguir a Jesus, né? E não servir a Jesus, né? Então, nós temos que entender que santificar é você ter um viver diário, né? Santificação, uma palavra do grego, hagiasmos, né? Ou agiasmos, significa tornar santo, consagrar,
ou separar do mundo, apartar-se do pecado, a fim de termos uma comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Glória a Jesus por isso, né? Sobre a santificação no Novo Testamento, a semelhança, seria um resumo, né, melhor que eu acho assim para eu falar o que é santificação, pastor. Santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Efeito real da salvação na vida do cristão. Santificação é uma obra contínua do Espírito Santo. Ela visa cada vez mais conformar e trazer o crente à imagem de Cristo. O professor Antônio Gilberto, o pastor Antônio Gilberto, disse o seguinte, que salvação é um ato divino que também ocorre dentro do homem, refletindo logo em seu exterior. Olha só que interessante, gente. A santificação, ela é percebida no exterior. Ela começa dentro do homem e reflete no seu exterior, né? Quando a pessoa se converte, no momento da conversão, né? Naquela operação divina do Espírito Santo, a Cristo, a santidade dele já passa a ser a nossa santidade. Como diz em Colossenses capítulo 2, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 30, Hebreus capítulo 10, verso 10 ao 14 e Romanos capítulo 8, versículo 2. Né? Nós temos que entender o seguinte, o resultado da santificação, quando ela é operada no momento da conversão, é a mudança de vida. Nós temos que entender, quem não santifica não muda de vida, não progride. Santificação é um processo, é uma busca. Não é apenas a pessoa pertencer a Deus ou pertencer a uma igreja, ter um cartão de membro. Não é isso a santificação. Santificação é servi-lo, né? Quem é santo, com certeza está servindo a Deus. Quem está no processo de santificação. A santificação, ela é algo experimental. Ela é um viver diário do crente, né? A santificação, primeiro, ela é de dentro, ela é interna. A santificação, primeiro, ela é uma pureza interior. Santificação, ela é purificação do pecado. Então, quando há dentro de nós a santificação, isso traz um reflexo para o exterior, né? Então, você já percebe a separação do pecado, a conduta da pessoa, pelo viver diário dele, viver santo. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, olha só, separado, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado. Bem, quem pensa ser santo, meu irmão? Eu sou santo, então é separado do mal e é dedicado para o Senhor, né? Bem, como diz o nosso professor Antônio Gilberto, pastor, a santificação, como acabamos de ver, tem um lado posicional e outro prático. É um santo viver. Glória a Deus por isso. Você se lembra da última lição? Que foi a lição o fruto do Espírito eu crucificado, onde diz que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, que foi citado na verdade prática. E aqui na lição de hoje, diz que a santificação é comprometidos com a ética do Espírito. Mais uma vez, nós temos um relacionamento interessante, né? Com a santificação e o fruto do Espírito. Mas antes, o que seria a ética? Se fosse falar sobre uma ética, vamos falar da ética cristã. É que regulamenta o relacionamento do homem com o próximo e consigo mesmo, né? O que é ética? É o estudo de conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. Agora, existe a ética do Espírito. Quando eu falo da ética do Espírito, nós lembramos da ética cristã, e quando lembramos da ética cristã, nós lembramos também do fruto do Espírito,
que também, assim como a santificação vem de dentro, assim o fruto do Espírito também vem de dentro. E assim como a santificação, né, o Espírito Santo é a fonte de santidade, e o Senhor é o seu padrão, assim também o fruto do Espírito, né, a fonte é o Senhor. E na lição, diz que uma vida santificada, somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito, né? Da mesma forma que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós, assim também, gente, a santificação, ela é progressiva e nos torna mais semelhantes a Cristo, né? E detalhe, em Hebreus 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Agora, quando fala do fruto do Espírito, né, o fruto do Espírito tem implicações éticas. Né? O que é o fruto do Espírito? É o resultado de um processo de amadurecimento e é a consequência natural de um crescimento espiritual. Isso é o fruto do Espírito. Então, tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas por meio de nossa conduta. E até os incrédulos glorificam a Deus. Agora, é interessante também que a santificação, gente, ela é um processo também. É um processo, é um viver diário. Né? Assim como nós desenvolvemos o fruto do Espírito, quando a pessoa aceita Jesus, ele se converte, no momento da conversão, ele torna-se santo. Ok? E à medida em que ele vai vivendo o viver diário, vem o processo da santificação. Assim também, interligado, tem um fruto. Quando a pessoa, na conversão, ele tem o fruto do Espírito. E à medida em que ele vai vivendo o seu dia a dia, as virtudes desse fruto vai se desenvolvendo. Assim, santificação e fruto têm esta ligação. Bem, então, conclusão que a lição lá nos diz aqui, precisamos saber o significado, a sua importância e necessidade de santificação. Isso também vai evitar confundir a santificação com as regras externas de típicos de religiões legalistas. Pois é, muita gente pensa que a santificação ela tem a ver com legalismo, a santificação é você se isolar do mundo, a santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, é como Daniel. Daniel vivia na Babilônia, né? Vivia em Babilônia, mas não se contaminava com Babilônia. E assim somos nós. A nossa santificação é essa, viver em um mundo onde jaz no maligno, onde o pecado impera, onde nós permanecemos a cada dia nesse processo de nos santificarmos, né? E crescermos cada vez mais. Ter uma marca onde as pessoas possam ver, né, essa marca em nós da plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Que Deus abençoe você, que Deus venha te conduzir cada vez mais e tenha uma boa aula aí, tenha um bom encontro com os seus alunos. E esse foi um pequeno resumo da nossa lição. Né? Geralmente eu deixo aqui apenas uma reflexão, se for aprofundar bem na revista, é um tema muito profundo. Mas está aqui um pequeno resumo para que nós possamos meditar e que você tenha aí uma boa aula, né? Que tudo dê certo, que Deus possa abençoar a sua vida, venha te inspirar no momento em que estiver ministrando essa aula. Ok? Bem, eu vou pedir um favor a você. Se inscreve aí no nosso canal. Se você gostou do nosso comentário aqui, se inscreve no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aloísio Cordeiro, pastor Aloísio Cordeiro. Estamos aqui pastoreando uma igreja aqui em Minas Gerais, uma filial do Rio de Janeiro, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, numa cidade chamada Carlos Chagas, Minas Gerais. Ok? E estamos semanalmente gravando alguns conteúdos de estudos e vai no nosso canal, se inscreve, compartilhe se você gostou. Eu também estou pronto para ouvir críticas, sugestões, ok? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, paz!